Fala, meus filhos. Bom, como vocês já viram aí no título, hoje é dia de sofrer fazendo um cadinho de força. Hoje eu vou fazer meu teste de FTP. Então bora lá sofrer um cado e vamos ver como é que tá. Se tá razoável, se não tá. Espero que esteja bom. Mas vamos ver quando terminar. Então bora lá. Tem alguns tipos de protocolo para poder fazer o FTP. Eu, no meu caso, eu vou usar o próprio protocolo do GPF. No caso, ele é um teste de 5 mais 20 minutos, né? Que vão ser, acho que é 18 intervalos que tem. Então, no começo ele vai ser só alguns estimulozinhos para o corpo ir aquecendo. Depois eu vou fazer um tiro de 5 minutos. Nesse tiro de 5 minutos eu devo fazer a força máxima que eu puder, né? Para poder esgotar a reserva de energia anaeróbica. Depois vai ter um desaquecimentinho. Aí depois sim vai vir o FTP, que vai ser 20 minutos fazendo força direto sem parar. Aqui o GPS ele já vai me dar automático, né? Acredito eu. Então aqui já dá pra ver quais são os blocos, né? O aquecimentinho, 2 minutos. Aí vai variando, 175 a 200 watts, 125, 150. Até chegar no 15º, né? Que vai ser o esgotamento total. Aí 10 minutinhos de descanso. Pra depois sim vir um FTP mesmo. Então, bora lá, porque hoje o trem vai ser doído. Aqui no comecinho bem tranquilo, só pra o aquecimento, girando bem de leve, 2 minutinhos. Tentar pegar um percurso mais plano aqui para não sair muito da faixa. E para quem não sabe o que é o FTP é a sigla para Functional Threshold Power, que é o limiar de potência funcional, que basicamente é a potência que você consegue sustentar durante 1 hora. E é através desse valor que você consegue ter sua zona de treinamento. Ele é semelhante ao que tem para frequência cardíaca, né, o LTHR. Porém, a potência ela tende a ser mais assim, eficaz do que a frequência cardíaca. Isso porque a potência ela não depende muito de fator externo. Já a frequência cardíaca, eu não sou educador físico, né, eu sou engenheiro, mas o que eu sei da frequência cardíaca é que o fator externo pode alterar ela. Sono, calor, frio, estresse. Então fica mais difícil de você conseguir ter um parâmetro para controlar ela mais precisamente, digamos assim. Enquanto a potência não. A potência ela vai ser sempre a mesma. Pode estar fazendo frio, calor, pode ter estressado, não tá, ter dormido bem, não ter dormido bem. Então ela acaba sendo um pouco mais completa para isso. Agora eu vou fazendo aquecimentinho de boa. Na hora que chegar no primeiro intervalo forte aqui, eu volto. Acabando aqui o descanso, 30 segundos. Então, agora já vai vir o primeiro intervalo forte. 5 segundos. Vamos lá. Ai, quase deu 7 segundos. Ai. Agora 10 minutinhos de descanso. Aí sim vir pega pra acabar. Puta merda. Agora pro último tiro, eu não posso sair forçando tudo. Vou aumentando aos pouquinhos. E se eu sair igual eu sair nesse de 5 aí, com 5 minutos eu quebrei.
Então sair mais leve e aumentando a potência até chegar no máximo que eu conseguir e ir mantendo até acabar. Terminando aqui o descanso, 30 segundinhos para poder ir fazer os 20 minutos mais forte. Vamos lá, né? Tô quase vomitando aqui. Certeza que depois desses 20 eu vou vomitar. Vamos lá. Último 10 segundos. Puta merda. Gostinho de sangue na boca. Então é porque o trem foi direito. O Tchau tava filmando no modo linear. Agora que eu vi. Voltei pro Super View aqui, então se der alguma diferença aí, é por causa disso. Mas terminei o coisa aqui. O FTP que ele detectou foi de 219. Assim, até que eu fiquei um bocadinho desanimado, né? Porque meu último teste que eu fiz só que foi em 2020. Tinha dado 234. Vamos ver se é isso mesmo. Chegar em casa eu vou olhar certinho. Ver lá no Strava se é isso, olhar o protocolo do... Eu esqueci o nome do rapaz que usa quase esse mesmo protocolo, que ele fala pra pegar a média que deu e tirar 5% dela e ver se vai bater isso mesmo. Se for, treinar bastante pra subir esse trem, que é 219, não tá muito bom não. Então é isso, se o FTP foi isso mesmo, 219, eu vou lá no Strava, se não for eu volto. Então é isso aí. Voltei. Se eu voltei é porque aquele valor lá que eu peguei lá não foi muito condizente com a realidade. Eu achei bem estranho mesmo aquele valor de 219. Aí então eu vim aqui olhar no Strava. O Strava ele tem aquelas melhores marcas. E através dessas melhores marcas eu vi que aquele valor estava bem abaixo do que era para ter sido. Tem vários tipos de jeito de definir o FTP. Tem gente que vai falar que vai ser a potência que você consegue sustentar durante uma hora. Tem uns protocolos que falam que vai ser 95% da potência durante 20 minutos, que é esse que eu peguei, que era o protocolo que eu estava fazendo. Ou então a potência que você consegue sustentar por 30 minutos. Eu abri o Strava, lá no Strava lá ele tem a opção de melhores marcas. Então lá eu vi que tanto a minha potência de uma hora quanto esses outros dois protocolos deu diferente desse resultado de 219. A minha potência de uma hora, que foi a potência que eu tive na contra-relógio que eu fiz, que tem o videozinho aqui, ela deu 230 watts. Aí olhando as outras marcas lá, chegando na potência por 30 minutos, ela deu uma potência de 236 watts. E na potência de 20 minutos, ele deu uma potência de 248 watts. Pegando os 95% das 248, dá os 236. Então, o meu FTP está maior do que 219. Então, eu estou um pouco na dúvida se eu uso 230 ou 236. Provavelmente eu vou usar 230, né? Que ele está... eu acho que vai ser o menos errado, porque ele vai ser a potência que eu utilizo durante uma hora, que é geralmente o que a maioria das pessoas usa. E também conversando com o meu irmão,
Eu esperaria que a potência aumentasse um pouco, né, do meu último FTP que eu fiz, que foi de 2019, 2020. Não lembro bem, que tinha dado 234 watts. Aí ele me tocou num detalhe que eu tinha esquecido disso. E se o meu orientador ver se eu esqueci nesse detalhe aí, ele me dá um cascão na cabeça, porque o meu TCC teve uma sessão especificamente falando sobre isso. E qual que foi esse detalhe que o meu irmão me atentou? O meu FTP eu fiz com um medidor de potência e esse de agora eu fiz com um outro medidor de potência. E por que deu essa diferença? Aproveitar e explicar um pouquinho também, para quem não conhece, não sabe, como que funciona o medidor de potência. Se você abrir algum livro de física aí, pode ser de ensino médio, ou então algum livro de faculdade mesmo, você vai ver qual que é a definição de potência. A potência é definida como sendo o produto de um torque vezes uma velocidade angular. Esse torque é a força que você está colocando no pedal, que você está aplicando no pedal, vezes o tamanho do braço do pé de vela, você vai ter o torque que está chegando lá na coroa. E essa velocidade angular vai ser a cadência. E como que é o funcionamento do medidor de potência? Ele é bem simples. Para obter esse torque, você utiliza um sensorzinho que é chamado de strain gauge. A turma que gosta de eletrônica sabe como é que é. E para obter a velocidade angular, né, você pode utilizar dois tipos de sensor diferentes, ou um giroscópio, ou então um acelerômetro. Como que ele funciona? Esse strain gauge, ele é um sensorzinho, ele é bem pequenininho, ele é como se ele fosse umas espiralzinhas assim de metal. Todo metal, quando ele sofre alguma deformação na sua estrutura física, ele consegue mudar a sua capacidade de resistência elétrica. Então é basicamente isso que o strain gauge faz. Ele pega a deformação que está chegando no pé de vela, que é uma deformação bem pequena, e através dessa deformação, ele vai traduzir essa deformação numa resistência elétrica, e essa resistência elétrica pode ser medida como a força que você está aplicando. Só que você precisa do torque. Então, quando você está montando o medidor de potência, você já sabe qual que é a distância do ponto que você está aplicando a força até chegar nesse strain gauge, nesse sensor. Então, com isso, você tem qual que é o torque que está chegando na coroa. Já o acelerômetro ou o giroscópio, ele vai pegar a sua posição angular. Primeiro ele vai pegar a posição, vamos supor, começou a pedalada. Ele vai pegar qual que é a posição que está aqui, depois de um certo tempo ele vai pegar a posição de cá. No caso, geralmente é 3 segundos, né, que você vai pegar os medidores de potência, você vai ver que ele sempre mostra a potência dos últimos 3 segundos, ele nunca mostra a potência instantânea. Porque para você pegar a potência instantânea, você tem que ter um equipamento de medição muito preciso para pegar a menor variaçãozinha dele para poder saber qual foi a velocidade angular. Então, ele tendo essas duas diferenças de posição, você pega ela pelo tempo, você vai ter qual que é a sua velocidade angular. Então, com isso, ele vai juntar tudo, vai pegar qual que é a potência que está chegando, vai mandar para a plaquinha dele, vai mandar para o seu GPS. E por que deu diferença, né, nessas duas medições, né, do medidor de potência para um outro? Basicamente, a gente pode falar que tem dois tipos de medidores de potência. Você vai ter os medidores de potência que medem a potência líquida e os medidores de potência que medem a potência bruta. Qual que é a diferença de uma para a outra? A líquida, ela é a potência real mesmo que está chegando para o solo. Já a bruta, ela é a que você está gerando, e a potência que você está gerando no pé de vela, ela nunca vai ser a mesma potência que chega na roda. Por quê? Você tem um mecanismo lá que está girando, esse mecanismo ele é transmitido através de uma corrente, então ele vai ter atrito, vai ter deformação, então sempre vai ter uma perca dessa potência que você está gerando. Nesses medidores de potência, os que medem a potência líquida, basicamente é os medidores de potência que ficam dentro do cubo, então você já vai estar medindo direto a potência que está chegando. E os de potência bruta, você vai ter alguns tipos diferentes. Você vai ter os que ficam no braço do pé de vela, você vai ter uns que estão nos pedais, vai ter os que ficam dentro do eixo do pé de vela, e vai ter também os que ficam na coroa. E cada um mede uma coisa diferente. O que eu fiz no meu primeiro teste de FTP lá atrás, em 2019, 2020, ele era um pé de vela que a medição dele era feita pela coroa. Então, qual que é a diferença desse pro pé de vela que o medidor de potência que eu uso hoje, que é o medidor de potência que está no braço do pé de vela? O que está no braço do pé de vela, ele vai medir só a potência da perna esquerda.
Então eu posso fazer a força que for com a perna direita, porque ele não vai medir. Porque qual que é o princípio de funcionamento? Ele vai medir qual que é a deformação no material. Como ele está do lado esquerdo, ele vai medir só a deformação daquela perna daquele braço do pé de vela. Então, por isso que deu essa diferença na potência. O medidor de potência que eu utilizei no meu primeiro teste de FTP, ele ficava na coroa. Qual que é a vantagem desse em relação ao que fica somente num braço? A coroa, ela vai ter uma torção durante a pedalada. Essa torção, não importa se você está aplicando a força na perna direita ou na perna esquerda. Essa torção vai estar sempre ocorrendo. Então, ele pega mesmo como se fosse uma potência média entre a sua perna esquerda e a perna direita. Porque é muito difícil você achar alguém que tenha a mesma força com a perna esquerda e com a perna direita. Você vai ter sempre uma perna mais forte que a outra. No meu caso, a minha perna direita é mais forte, por causa que a minha perna esquerda é um pouco bichada. Então já era de esperar que ela desse uma potência mais baixa. Por isso que o valor da minha potência desse teste deu menor. Então deu esses 236, assim, deu um pouquinho maior, né? 234, 236, 2 watts de diferença. Mas a explicação foi essa. Então é importante ficar atento. Quando você fazer uma comparação dessa, igual que eu estava fazendo, vai dar errado. Porque eu estava comparando banana com maçã. Não banana com banana ou maçã com maçã. Então, o próximo teste de FTP que eu vou fazer, que vai ser daqui umas 6, 8 semanas, que é o que o protocolo recomenda, então eu já vou comparar com o resultado que eu obtive agora, e não com o resultado lá de atrás, porque eu vou estar usando o mesmo medidor de potência. E tipo, isso não significa que tem que ser o mesmo medidor da mesma marca. Você tem que fazer com o mesmo medidor do que tem o mesmo princípio de funcionamento. Então, agora os próximos testes que eu vou fazer, então eu vou estar comparando a melhoria do meu FTP com a minha perna esquerda. Porque eu vou estar utilizando esse mesmo medidor de potência. Então, espero que tenha dado para entender um pouquinho, assim, foi uma explicação bem por cima de como funciona o medidor de potência. O teste de FTP foi doído, não sei porque que deu aquele resultado. Provavelmente eu devo que fiz ele um pouco cansado, então por isso que deu essa discrepância. Mas é isso aí, tamo junto, se curtiu é nóis, deixa aquele like aí e se inscreve no canal. Beleza? Valeu, falou!